Olá, sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a representação gráfica, tá? Ainda na parte de resumo de dados. Então, a representação gráfica, ela é uma forma a gente vai abordar, então, dois tipos de representação gráfica, os gráficos de pontos e os histogramas, tá? Representação gráfica de uma distribuição de frequências é uma maneira rápida da gente informar sobre a variabilidade de uma determinada variável quantitativa, tá? Então, a gente tem, por exemplo, ela nos permite ver qual é a modalidade, qual é a região de maior frequência, onde é mais alto, né? Você vê a distribuição, o ponto onde for mais alto, a região onde for mais alto, tem uma maior frequência de dados ali e tal. A largura, né, o quanto ela se espalha no espaço amostral ali que é permitido e a modalidade, quer dizer, se tem um pico só, se tem dois picos, se não tem pico nenhum, se é uma coisa mais uniforme, etc. Tá? Então tudo isso você consegue visualizar relativamente simples olhando as representações gráficas. Tá? Então a gente vai ver aqui como é que faz o gráfico de pontos. Então o gráfico de pontos é um tipo de representação gráfica apropriada apenas para variáveis discretas, tá? Por quê? Como ele funciona? Ele consiste em você coloca no eixo X, no eixo horizontal, os valores discretos da sua amostra, né, da sua distribuição, e aí você coloca você vai colecionando, fazendo uma pilha de pontos em cima de cada valor que você tem. Tá? Então, como você tem o valor exato, você vai colocar ali a representação exatamente naquela posição onde você tem as observações do seu objeto, aí, da sua variável. Tá? E aí a altura dessa coluna, depois que você empilha os pontinhos, a altura dessa pilha corresponde à frequência absoluta ah, desse valor, dessa variável específica. Tá? É lógico, você pode fazer também de frequência relativa, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai usar como exemplo ainda aquele mesmo conjunto de dados que a gente tinha naquela tabela que eu tirei da referência do Moretin, né? O livro, o PDF está lá na página do Moodle, na primeira semana. Então, vocês podem procurar lá, está bem no capítulo 2 essa tabela. E ali a gente vai, então, agora, a gente vai olhar uma variável discreta, variável numérica discreta, que é o número de filhos. Tá? Então a gente vê aqui, essencialmente, é isso que o que a gente consegue ver aqui é do lado esquerdo a de frequência absoluta, né? Então a gente está vendo aqui a frequência absoluta. Então aqui a gente tem o número de entradas, né? Veja, nem todo mundo tinha filhos ou tinha informação de filhos. Né? Não é só uma questão de zero, porque o zero a gente tem aqui, mas a gente não tinha informação de 16 pessoas daquela tabela. Então, o nosso espaço aqui, o nosso conjunto acabou ficando reduzido, em vez de 36 entradas como a gente tinha no exemplo anterior, a gente vai ter apenas 20. Então a gente tem aqui o número de entradas aqui 4, 5, 7, 3 e 1. Ninguém com 4 filhos tem um funcionário que tem 5 filhos. E aqui tem a distribuição relativa, né? A proporção, a frequência relativa, que está denotada aqui como proporção. Tá? Então 20% tem nenhum filho, 25% tem um filho e etc. Tá ok? Ah, bom, histogramas. Os histogramas são semelhantes aos gráficos de pontos, mas são mais apropriados para variáveis contínuas. Assim como a gente falou na aula passada, no vídeo passado, sobre as frequências, as distribuições de frequências de variáveis contínuas, que a gente tem que tomar cuidado, porque elas não conseguem ter um valor específico que vai ter mais de uma observação naquele mesmo valor, a gente coloca em intervalos. Da mesma maneira, então, a gente vai ter essas classes, né, que vão ficar no eixo X, aí no eixo horizontal, e essas classes de valores que a gente vai definir, da mesma maneira que a gente definiu quando a gente fez lá a distribuição de frequências, a gente agora vai representar aquela distribuição de frequências de maneira gráfica. E o que acontece é que às vezes muda um pouco a nomenclatura quando a gente está falando em histograma. Em histograma, aquelas classes de frequências, você pode continuar chamando classes de valores, mas em geral a gente vai falar
ou a expressão em português que são canais, ou a expressão vinda da língua inglesa que é o bin. Tá? Então, os diferentes bins representam diferentes canais, ou as diferentes classes de valores daquela variável que a gente está fazendo o histograma. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai olhar para a distribuição de salários que a gente viu na videoaula anterior. Tá? E o que a gente vê aqui exatamente a mesma coisa, a mesma lógica do gráfico de pontos. Então aqui a gente tem a frequência absoluta. Tá? Aqui de volta a gente volta a ter os 36, né? Porque todos eles têm algum valor de salário. Lembrando que o valor aqui, a faixa salarial é em salários mínimos, a unidade aqui é salários mínimos. Tá? Poderia ter colocado aqui no eixo como unidade em salários mínimos. E aqui você tem então os valores absolutos. Então você tem 7 indivíduos que ganham entre 4 e 7 salários mínimos. Depois 11 ou 12 que ganham, acho que é 11, entre 7 e 10, e assim sucessivamente. E aqui a gente tem, aqui está escrito a proporção, né? Então aqui a gente tem as frequências relativas. Então a gente tem aqui pouco mais de 6% para a faixa mais baixa. E aqui você vê claramente, é muito evidente isso, que o valor que tem mais entradas é a segunda faixa, ou a segunda classe salarial, que vai de 7 a 10 salários mínimos. Tá? Então o valor máximo aqui dessa distribuição é de 7 a 10. Tá? Então tem um pico só. Com essa distribuição aqui a gente observa que essa é uma distribuição unimodal. E a gente vê que ela é assimétrica, ou seja, ela tem uma cauda maior à direita do que à esquerda. Quer dizer, o valor de maior intensidade aqui, o valor de maior intensidade, ele não fica na região central, ele está puxado um pouco mais para a esquerda, né, do gráfico. Então você tem aqui, os valores vão ficando cada vez menores, você tem uma cauda longa à direita, então tem uma assimetria à direita, tá? Então, esse é o tipo de coisa que você consegue de cara olhar num gráfico. Então, você consegue saber a simetria da distribuição, você consegue ter outras informações que você. Unimodalidade, quer dizer, você não tem mais de um pico. Ela não é uma distribuição uniforme, né? Ela tem uma região central, ela tem uma variabilidade. Você pode dizer mais ou menos que a maior parte do salário se encontra nesse intervalo aqui, entre 5 e 12, sei lá, salários mínimos, tá? Então, é isso. Eu acho que por essa para a aula de hoje é só para esse vídeo é só isso. OK? Até a próxima.